Então este é o terceiro vídeo em que eu procuro gravar numa pequena máquina fotográfica, improvisadamente, aproveitando este momento e este local de silêncio, em que eu procuro gravar a minha comunicação ao segundo Congresso de Arqueologia da Associação dos Arqueólogos Portugueses, realizado agora nestes dias de novembro em Lisboa. E a que eu não pude pessoalmente estar presente, mas está publicado, como já disse, no suporte digital que a Associação dos Arqueólogos publicou. E eu estava precisamente a acabar o anterior vídeo, o número 2, a perguntar em que é que consiste basicamente a problemática, já tantas vezes exposta por mim e por todos os meus colegas de equipa, e até desenvolvida já por eles de uma forma autónoma e em que muitas ideias partilhamos e outras ideias caracterizam cada um de nós e são diferentes uns dos outros, o que é ótimo, essa variedade e essa diferença. Em que é que consiste basicamente esta nossa problemática? Que é uma adaptação da problemática esboçada, por exemplo, por Julian Thomas para o Neolítico britânico. Na ideia de que locais como estes, quer dizer, Castelo Velho, Castelheiro do Vento e outros sítios calcolíticos da altura, mas não só da altura, portanto recintos, em que encontramos embasamentos pétreos de muros de terra formando recintos, é de presumir, e em muitos aspectos está comprovado, uma provável série de transformações, não necessariamente congeladas em sucessivas fases. Essa obsessão de dividir os sítios arqueológicos em fases é profundamente negativa e pertence àquela história teleológica, continuista, linear, que já referi há pouco. Portanto, é de eliminar essas cronologias tradicionais que, infelizmente, as pessoas continuam a utilizar e que também são, diga-se, em bom da verdade, são muito difíceis de ultrapassar, porque nós não temos uma alternativa para uma história verdadeiramente dialética e verdadeiramente interessante. A verdade é esta. Eu próprio não sou muito capaz de esboçar ainda isso, mas é para aí que ando a trabalhar, através da leitura e de estudos de natureza filosófica. De qualquer maneira, uma provável série de transformações ao longo do tempo, propiciada pela própria plasticidade da argila, porque estamos aqui perante arquiteturas de terra, em relação com diferentes organizações do espaço. O espaço era um espaço maleável e plástico, permanentemente, imaginamos nós, o permanentemente é relativo, não é? Alterado por estas populações que ali viviam e onde ali provavelmente negociavam identidades e organizações do mundo, digamos, formas de representação do mundo que eram ali miniaturizadas naquele espaço específico daquelas colinas monumentalizadas. Essas organizações do espaço não têm verosimilmente o caráter de aldeias ou agregações de unidades domésticas, povoados, onde, à maneira de recintos fortificados posteriores, as pessoas se refugiariam de conflitos. Nós desconhecemos, ou ainda estamos longe de ter podido estudar, a verdadeira extensão do povoamento, entre aspas, calcolítico, pelo menos nesta região. O que encontramos até agora são, sobretudo, sítios excepcionais, equiparáveis, não na sua morfologia, mas na sua motivação provável, a muitos outros recintos construídos na Europa, chamada do Neolítico Final ou Calcolítico. Por exemplo, os tais Henges britânicos do já designado, ou do lado designado, na Inglaterra, no Reino Unido, Neolítico Final. Esses recintos europeus, provindos ou não de fossos, sejam de altura, sejam de encosta ou planície, têm, além de mais, como é consenso geral, um papel de demarcação de espaços, de criação de lugares delimitados por muros e ou fossos, etc. E, portanto, com um dentro e um fora, que podem ser de grandes dimensões e quase certeza foram essenciais, dado o investimento de energia neles feito, para a constituição, a partir dos elementos da sua própria elaboração e reelaboração, da identidade de grupos através do estabelecimento de limiares. A questão da demarcação dos espaços, como de tempos, é crucial na vivência humana, podendo dizer-se que tal demarcação nos caracteriza, a nós, seres humanos. O que hoje designamos arquiteturas diferenciava-se profundamente das construções de variedíssimos tipos elaboradas por outras espécies. Diferencia-se e diferenciava-se, como é evidente. Mas, em geral, sem a consideração das três esferas interligadas em que a coexistência humana decorre, as três esferas articuladas no chamado nó borromiano de Lacan, não é? Do psicanalista francês Jacques Lacan,
o imaginário, mais ligado às primordiais experiências humanas da imagem, que é para onde nós começamos a conhecer e, de algum modo, a representar. E o simbólico, que é aquele que constitui a estrutura da realidade em que vivemos, e depois o real, um outro elemento dessa tríade. O real é aquilo que existe dentro do simbólico e que nós não conseguimos jamais simbolizar, não é? É a parede, digamos, do simbólico, mas para trás da parede não existe nada. O real não existe em si, é precisamente aquilo que é uma embreagem dos outros dois elementos. Evidentemente que isto é um esquema para tornar inteligível e fugir da metafísica tradicional e tornar inteligível a realidade simbólica, essencialmente simbólica, característica do humano. Portanto, trata-se de três esferas que, esquematicamente, Jacques Lacan, muito pouco compreendido ainda em Portugal, foi formulando. E afigura-se-me impossível, sem esta percepção, sem este conhecimento destas teorias, afigura-se-me impossível entender a especificidade do humano e, como tal, fica comprometida qualquer tentativa de interpretação dos fenómenos sociais, incluindo os da arqueologia e da história. De maneira que, de facto, é fundamental esta compreensão. Senão batemos numa parede e não saímos mais de lá, mas no sentido negativo. Como também, sem a noção de que não existiu nunca, nem provavelmente existirá, uma organização social desprovida de conflitualidade, aquilo que para o capitalismo moderno, ou seja, aquilo que ele conheceu no século XIX, Marx genialmente designou luta de classes. Luta de classes não é uma batalha em que as classes andam todas umas contra as outras. A luta de classes é o reconhecimento de que o modo de ser de uma sociedade de classes é o conflito, porque obviamente que existe um conflito profundo sempre entre o capital e o trabalho, não é? O capital procura, de um certo modo, tornar cada vez mais barato e, portanto, desvalorizar o trabalho, tornar cada vez mais barato a força de trabalho, e o trabalho, aqueles que só têm o seu trabalho para vender, não é? Como mercadoria, evidentemente têm que lutar pelos seus direitos, não é? Nós temos um século e tal de história de direitos, de história de luta de direitos dos trabalhadores, para que os seus direitos fossem reconhecidos. Portanto, o modo de ser do capitalismo implica, para além de outras coisas, não é? Do sentido do lucro, do sentido da acumulação permanente, do sentido da mais-valia, implica necessariamente a luta de classes. Portanto, luta de classes é um nome, enfim, de gíria que nós damos ao modo de ser específico da sociedade capitalista. Portanto, quem não tenha esta noção também não pode ter uma visão crítica da história, não é? Mas essa conflitualidade de que falo, que é inerente à história, aliás, a social-democracia não é mais do que uma tentativa de gerir, digamos assim, essa conflitualidade, evitando a revolução, evitando, digamos, que o capital seja definitivamente destruído pelas forças de trabalho, e isso foi conseguido durante uma certa altura, durante 30 anos, pelo menos depois da Segunda Guerra Mundial, não é? Em que a social-democracia existiu, mas está hoje a ser erosionado pelo neoliberalismo, que é uma forma global de ideologia e não apenas uma forma de economia, não é? O neoliberalismo, tal como outras soluções autoritárias, por exemplo, o nazismo ou o fascismo, é uma forma de sociedade global, não é? E é uma ideologia, é uma forma de sociedade e de organização, não apenas, evidentemente, da economia, que só existe isolada na visão capitalista, mas sim de toda a sociedade no seu conjunto. É uma forma de opressão muito teorizada desde os anos 30 do século XX por diversos think tanks capitalistas. Portanto, sem esta noção desta conflitualidade, que é diferente de época para época, de local para local, e que é decorrente da estrutura social e dos modos e relações de produção e reprodução da vida em cada contexto, não se entende nada. Evidentemente que o grande problema é qual é as formas que assume esta conflitualidade nas sociedades pré-capitalistas. Não estamos aqui a falar de nenhum comunismo primitivo, nem nenhuma sociedade edénica inicial, que isso são coisas ainda bíblicas, que foram herdadas, por vezes, por um certo marxismo vulgar, ou pseudo-marxismo. De modo que, e escapando sempre o mais possível à tendência do senso comum e conservadora para usar chavões como o da suposta natureza humana, quem se utiliza disso é sobretudo a perspectiva da direita sobre estes problemas, ao ignorar a psicanálise ou reduzindo-a à intuição fabulosa de Freud no início do século XX e esquecendo em particular a inspiração
que depois lhe trouxe para a filosofia, não é? A lacaniana, e também o materialismo dialético, ou fossilizando este último num conjunto de ideias feitas aos slogans que assim se tornam completamente estéreis, completamente inócuos, porque elaborados já no século XIX. Aliás, Marx falava também de materialismo histórico. É muito mais interessante o materialismo dialético, valorizar a dialética hegeliana. Não se pode, sem isso, realizar qualquer trabalho de interpretação e síntese verdadeiramente proveitoso, fraturante, como agora se diz em arqueologia, e particularmente em arqueologia pré-histórica, como aliás em história ou qualquer ciência social. Nesse sentido, foi para mim crucial a descoberta casual que fiz em 2006 de um autor esloveno, Slavoj Zizek, que tenho procurado divulgar em Portugal e que continuo a estudar. Ainda agora neste colóquio último falei dele. Que tipo de grupos humanos seriam aqueles que erigiam e mantinham durante centenas de anos recintos mais ou menos monumentais, como Castanheiro do Vento, por exemplo? Qual a sua possível estrutura social e hierárquica? Qual a forma como distribuiu o seu habitat no espaço? Etc, etc. São questões que só uma arqueologia com meios para pôr em prática grandes projetos abrangentes todo o território poderia começar a contribuir no sentido de se poder problematizar estas questões de uma forma séria e sustentável. De outro modo, andamos a construir narrativas mais ou menos plausíveis, inspirando teorias, ou melhor, importando teorias de outros campos, com base em amostragens precárias no nosso, diminutas e contingentes. Meros trabalhos que por vezes envolvem imenso esforço pessoal em relação com a obtenção de diplomas universitários cada vez mais inflacionados e que vão sobretudo ocupando pessoas mais jovens em situação precária ou alimentando uma atividade profissional subjugada aos interesses do capital e da propriedade da terra. Quer dizer, de uma maneira geral, nós não temos uma estrutura arqueológica ainda hoje, uma estrutura de arqueologia portuguesa decente. Não temos. E não, o facto de não termos faz com que a nossa arqueologia esteja completamente, digamos assim, castrada, anémica. Infelizmente sonhámos com isso, sobretudo quando foi a questão do COA, mas não se concretizou. Eu vou continuar depois, num próximo vídeo, a minha comunicação.